como matemática, como financeira. Entretanto, a administração é muito mais do que isso. A administração, tanto que a administração ela é dotada não no campo de ciências exatas, mas no campo de ciências sociais aplicadas. Ou seja, só nessa designação da área de saber ao qual ela é dotada, já percebemos uma ruptura com esse estereótipo de ciência exata, ou que só matérias exatas podem ajudar dentro da administração. Como eu disse, a administração como sinônimo de lucro. Por muito tempo, a administração só foi tida como o sinônimo de adquirir riquezas, como sinônimo de adquirir poder, de dominação. Entretanto, ela parte também, principalmente, de relações humanas. Relações humanas com seus colaboradores internos, os funcionários, com seus colaboradores externos, os fornecedores e, principalmente, os clientes. A inclusão da filosofia como componente curricular dos cursos de administração. Desde 1993, foi incluído dentro da grade obrigatória dos cursos de administração no Brasil a matéria de filosofia. Assim, o livro Visão Filosófica da Administração esclarece que a inclusão da filosofia como disciplina básica e instrumental nos currículos dos cursos de administração se torna não apenas pertinente, mas sim imprescindível para os futuros executivos. Afinal, como nos diz uma das máximas da filosofia, nada do que é humano é estranho à filosofia. Se nada do que é humano é estranho à filosofia e a administração é relações humanas, consequentemente, ela também está inclusa na área também dentro da filosofia. Entretanto, ainda é muito difícil encontrar materiais didáticos que tratem de tal problemática. Como eu disse, foi em 1993 que foi incluída a filosofia dentro do campo da administração. Ou seja, é muito recente, são 26 anos apenas para uma desenvoltura de uma ciência social aplicada. Mas aqui dentro da apresentação vou tentar, pelo menos, alvitrar alguns questionamentos acerca de tal problemática. Filosofia e administração. Para começo, precisamos diferenciar o que é filosofia e o que é administração. A filosofia, ela tem muitos significados, mas eu vou me adentrar, vou utilizar do significado contido no Eutidemo de Platão, que é o uso do saber em proveito do homem. Por que o uso do saber em proveito do homem? Porque a administração parte também desse princípio. É o uso das tecnologias, o uso dos recursos humanos em proveito do próprio ser humano. Já a administração, ela é uma ciência social, como eu já disse. Entretanto, foi fundada com base na Igreja Católica. Por que na Igreja Católica? Porque olhando do campo organizacional, do campo empresarial, a Igreja Católica é a organização mais antiga que temos até hoje e que continua dando certo. Olhando por esse campo empresarial, ela é uma empresa com quase 2.000 anos que está em seu pleno vigor, desde dando lucro, entre aspas, até com suas organizações espalhadas por quase o mundo inteiro. Ela também foi fundada com base na organização militar, ou seja, com base na estrutura organizacional que as instituições militares têm, que a base militar tem, que seria os campos de obediência, digamos assim, a estrutura da empresa, a estrutura hierárquica da empresa. Já para Peter Drucker, a administração ela é uma ciência social que trata de pessoas na organização. Peter Drucker foi e é o pai da administração moderna. A influência de Platão na administração. Como eu disse,
A denominação de filosofia que eu utilizarei aqui é simplesmente a de Platão, no Eu Te Demo, né? O uso do saber em proveito do homem. Porque de que valeria ter o ouro, por exemplo, se não soubéssemos utilizar o ouro? Ou seja, de que valeria ter recursos se não soubéssemos utilizar tais recursos em favor do próprio ser humano? Dessa forma, Platão influencia meio que indiretamente o pensamento administrativo. Desde Taylor, que foi um dos primeiros fundadores da administração, vou falar um pouco dele mais à frente, até Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, como eu já disse. Descartes e Taylor. Taylor foi um engenheiro de produção norte-americano que fundou a teoria chamada administração científica. Ele se inspirou no pensamento de Descartes, no pensamento cartesiano de Descartes, onde que, de forma linear e gradativa, Taylor estabelecia uma linha de produção para a máxima eficiência da organização. Descartes, não obstante, também no seu método da dúvida, ele não duvida de forma alternativa, aleatória. A dúvida dele, como disse o outro palestrante, o palestrante anterior, é uma dúvida linear e gradativa, ou seja, ele duvida primeiro das coisas sensíveis, depois racionais e, por fim, da metafísica. Da mesma forma, Taylor começa, para Taylor, a máxima eficiência da organização estaria nas tarefas de sua organização, ou seja, captando recursos humanos, talentos humanos, onde um seria colocado para realizar tal função, outro seria colocado em outra função, outro em outra função pelo resto da sua vida. Ou seja, dessa forma que se alcançaria a máxima produção, cada um produzindo uma parte até chegar ao todo. São Bento e o Ora et Labora. São Bento, para quem não conhece, foi um monge que criou as regras beneditinas no Ocidente, mais ou menos no século V. Ele, criando essas regras, ele unificou todo o Ocidente católico. Muitas congregações, muitas instituições religiosas são baseadas até hoje em seus ensinamentos com esse lema Ora et Labora, que significa orar e trabalhar. Quando trazemos esse para o campo da administração, colocamos o ora na contemplação, ou seja, na parte teórica, e o labora no trabalho, na parte prática da coisa. Desse modo, São Bento, com suas regras, serviu e serve de grande exemplo para a filosofia administrativa, pois podemos demonstrar que o lema Ora et Labora orienta a forma de pensar, agir, une todos e dá ordem e funcionalidade a um contexto. Na realidade empresarial de hoje, composta de pessoas com diversos valores, crenças, culturas, a formação da cultura específica da empresa pode constituir, precisamente em virtude da sua universalidade, um verdadeiro elo de ligação entre as várias pessoas, lideranças, áreas e setores. Ou seja, para se criar uma cultura organizacional, criar-se uma missão organizacional comum a todas as pessoas, é preciso que elas abram mão de seu pensamento cultural próprio, enfim, de um pensamento organizacional universal. Quando eu digo universal, universal da organização a qual a pessoa está inserida. Ou seja, não adianta que cada um tenha sua própria visão e não colocar algo em comum com a visão dos outros colaboradores da organização, pois vai acabar virando, de certa maneira, uma bagunça. Somente a identificação com os impulsos sociais subjacentes pode fazer com que os executivos construam grandes organizações. Essa fala da estudiosa da área contemporânea, a Taylor, Mary Park Foley,
norte-americana, formou-se em filosofia, direito, economia e administração pública. Ela concebeu que somente a identificação com os impulsos sociais subjacentes pode fazer com que os executivos construam grandes organizações. O que ela quis dizer com isso? Somente com a inserção de uma organização dentro dos meios sociais ao qual ela, de certa forma, está rodeada, é que ela vai conseguir alcançar o seu pleno sucesso. Exemplo, de que adianta eu ter a Apple criada nos Estados Unidos, com um contexto social muito diferente do Brasil, quando ela vir para o Brasil, como ela já veio, ela não se adaptar à cultura social local. Ela vai falir aqui, não vai conseguir dar prosseguimento, porque ela precisa se adaptar às necessidades de cada cultura. Afinal, a administração também é suprir as necessidades. Exemplo de sucesso. William Edwards Deming, estatístico norte-americano que procurou unir em um único sistema as visões das ciências exatas e das ciências humanas, formulou e divulgou os princípios da gestão da qualidade que contribuíram para a recuperação econômica do Japão em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Para ele, para esse estudioso da área, que foi pioneiro justamente nesse tipo de gestão, ele procurou unir dois campos que parecem totalmente antagônicos, que é o campo da ciência exata e da ciência humana. Para ele, a união desses dois campos, em vez de causar tumulto ou regressão, pelo contrário, causaria progressão e frutos diante de um bom serviço unificado das duas áreas. Por exemplo, já temos áreas que se utilizam dos dois campos. A sociologia. A sociologia ela se baseia em dados estatísticos, ou seja, uma ciência exata, faz uso da ciência exata e busca, por meio da interpretação teórica, da interpretação social, uma interpretação humana, levantar os seus questionamentos acerca do comportamento social ao qual está sendo analisado. Ou seja, não é novidade hoje em dia que tais campos, mesmo que pareçam antagônicos, se complementem. O próprio professor Edgar exemplificou na sua fala no início do dia de hoje. Filosofia administrativa, ou seja, podemos dizer que existe um campo chamado filosofia administrativa? No livro Visão Filosófica das Estratégias em Administração a Controvérsias e Conveniências, Roberto Bazzanini diz que a sociedade contemporânea produziu administradores que são novos e bons filósofos, grandes pensadores do pensamento administrativo, enunciaram concepções de mundo assentadas em determinada forma de conduta, embora não sejam denominados filósofos pelo meio acadêmico. Afinal, se filosofia é arbitrar conhecimento, é buscar conhecimento, tentar superar o conhecimento falso em busca de um conhecimento verdadeiro, por que tais pensadores do pensamento capitalista, quando eu digo capitalista no sentido administrativo da coisa, por que eles também não são considerados filósofos, visto que eles buscaram, mesmo que ao seu modo, um conhecimento específico para melhorar a organização ao qual estava inserida. Afinal, por exemplo, quem de nós, em nossos computadores, não possui um sistema Windows ou um sistema iOS? Ambos criados por pensadores do capitalismo, por pensadores administrativos. Minha intenção aqui não é querer levantar uma polêmica entre capitalistas e socialistas ou campos antagônicos. É apenas levantar o questionamento, o porquê que tais pensadores também não são incluídos dentro dos meios acadêmicos, dentro do rol de possíveis filósofos. Por fim, os exemplos de filósofos da administração. Na foto atrás temos
Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford, Frederick Taylor. Isso foi só alguns exemplos, ainda teríamos muitos outros exemplos para poder citar. Teríamos Henry Fayol, entre outros. Os filósofos do capitalismo, como Taylor, Fayol, Deming, Drucker, Gates, entre outros, erroneamente desprezados pelos acadêmicos, uma vez que contribuíram decisivamente, cada um a seu modo, para a superação do falso conhecimento, incorporam-se legitimamente ao universo da filosofia da administração. Hoje em dia, depois de termos observado o lado negativo do progresso tecnológico em 2 guerras mundiais e na proliferação de armamentos nucleares, as pessoas estão entendendo que para viver bem se torna cada vez mais necessárias concepções de mundos adequadas à realidade circundante. Por fim, só levantando esses questionamentos, por que de determinada forma estudamos pensadores políticos como Maquiavel, Hannah Arendt, Karl Marx, como filósofos, sociólogos, e desprezamos esses pensadores da administração, visto que, embora seja um campo antagônico, mas dentro da filosofia estudamos também muitos pensadores que divergem uns dos outros. O próprio Aristóteles, quando diverge de Platão, entre outros pensadores que colocamos como Nietzsche também, que diverge de toda a tradição, por que também esses filósofos contemporâneos, ou melhor, esses pensadores administrativos contemporâneos, também não são estudados como filósofos? Obrigado.